Bloco Baixo FC, onde a tática fala alto, mas a resenha grita mais ainda. Frustrante para quem é botafoguense, não pela derrota, mas pela maneira que o jogo se desenrolou. E vamos resenhar um pouco aqui. Aqui a ideia não é nessa vibe jornalística, é mais uma vibe de resenha mesmo, falar aqui de torcedor para torcedor. Então, já se inscreve no canal aí, deixa o like e vambora. Bom, cara, esse jogo foi muito esquisito, muito esquisito. Porque o Botafogo jogou melhor a maior parte do jogo e ainda assim não conseguiu ser efetivo, que é o que importa, né? Que é fazer o gol. Se você olhar os números do jogo, o Botafogo teve mais posse de bola, o Botafogo teve mais controle de ações, mas simplesmente o Botafogo já está posicionado muito bem em campo. Isso o Paiva conseguiu fazer muito rápido. O time hoje está posicionado, está bem distribuído, nesse jogo posicional que ele gosta, mas simplesmente o time ainda não consegue converter isso em gol. Na verdade, nem isso em chances claras de gol. Se você pegar o jogo de hoje, depois eu vou passar pelos números para a gente resenhar em cima disso, o Botafogo teve muito mais posse de bola que o Bragantino e errou muito em gestos técnicos. Já tinha acontecido no jogo do Palmeiras, onde o Savarino, por dois domínios, né, de bola, um já conduzindo e outro no primeiro toque, ele não consegue executar o gesto certo e acaba perdendo chances claras de gol. Aconteceu no jogo da Libertadores, também contra a Universidade do Chile, onde em vários momentos o jogador dava o drible e não conseguia continuar, errava domínio, errava passe. Se você lembrar, o Igor Jesus perdeu um gol literalmente cara a cara com o goleiro porque ele suscitou em cima do goleiro. É exatamente a execução técnica. E aí tem que separar muito isso. O Paiva, nesse momento, não tem culpa da execução. Isso passa pelo, talvez, planejamento errado, não errado, mas o Botafogo escolheu começar o ano e a pré-temporada em abril. Eu, particularmente, não discordo disso, porque isso vai estourar lá no final do ano, quando tiver chegando em novembro, quiçá dezembro, a gente vai estar com o time mais inteiro para momentos decisivos. Porém, isso passa muito por esse planejamento. Os jogadores nitidamente ainda não estão em abril. Nosso time está com ritmo de fevereiro. E os adversários já estão com ritmo de 2 meses de competição, de competitividade. E isso pesa muito. Mas o Botafogo teve muito prejuízo em gestos técnicos, execuções técnicas. Você viu o time muito bem colocado, as jogadas várias vezes desenhadas, os jogadores posicionados, Igor Jesus fazendo a parede, o Arthur conseguindo pegar essa segunda bola e já distribuir. E aí era aquele passe que abria para o lateral. Teve os dois lances que o Vitinho ia receber a bola super em condição, ele simplesmente não conseguiu dominar a bola. E aí, o Vitinho não sabe dominar a bola, o Vitinho não tem capacidade de dominar a bola? Claro que tem. Mas a execução dele na hora do posicionar o corpo, de chegar inteiro na bola, ele errou por 2 vezes. Lances que seriam provavelmente, poderiam gerar um lance bem perigoso. E isso está diretamente ligado à capacidade técnica do jogador no momento, aliado à condição física. E me assustou muito, de uma forma até surpreendente, a rapidez que o Paiva conseguiu colocar o time estruturado em campo. Você vê que o time sabe o que fazer, os jogadores sabem onde tem que estar. Mas na hora de executar tecnicamente, o time está se equivocando. Vou passar o número da partida aqui para a gente dar uma olhada. Vocês vão perceber que, literalmente, o Botafogo dominou as ações do jogo a maior parte do tempo. Se você olhar, o Botafogo teve mais posse de bola, mais finalização, e aí a gente vai para os números, mais escanteios e tal, mais fácil, mas a gente vai para os números, que representa a conversão dessa posse de bola em algo mais palpável. Olha os gols esperados. O Bragantino criou muito mais gols esperados, tendo só 37% de posse de bola. O Bragantino, com 37% de posse de bola, teve uma finalização a menos que o Botafogo. O Bragantino chutou 4 vezes no gol. O Botafogo só 2. Isso com 63% de posse de bola. O Botafogo teve 0. O Botafogo não criou nenhuma chance clara de gol. O Botafogo teve 8 escanteios. E nenhum virou uma chance clara de gol. O Botafogo teve 12 finalizações. E nenhuma foi uma chance clara de gol. O time estruturalmente consegue controlar a bola, consegue controlar o jogo, mas não está conseguindo converter isso em chances claras de gol. E por que isso está acontecendo? Nessa hora que o Botafogo tem que fazer a transição de dar aquela pré-assistência, aquele último passe, o Botafogo tecnicamente errando muito, muito, muito mesmo.
o Botafogo entrou menos na área do Bragantino do que o Bragantino na área do Botafogo, com o Bragantino tendo só 37% de posse de bola. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Se você observar o Botafogo com 8 escanteios, e aí é um ponto que me chamou muita atenção. Com o Arthur Jorge, o Botafogo tinha um treinador específico, que eu não lembro o nome dele agora, de bola parada. Nossas bolas paradas eram muito decisivas. Você lembra o jogo do Palmeiras, o próprio jogo contra o Bragantino, que no final do jogo, no segundo turno, o Gregory conseguiu fazer um gol de cabeça. Você via que o Botafogo tinha a bola parada treinada e que gerava de fato perigo. Isso não acontece mais. Isso não acontece. O Botafogo teve 8 escanteios e 19 faltas cobradas. Nenhum desses lances gerou uma chance clara de gol. Isso é uma coisa que chama muita atenção, mas muita atenção mesmo. Porque você controlar o jogo e não gerar nenhuma chance de gol, não estou falando de fazer gol, mas não gerar a chance de gol, passa diretamente por esse de um passe. Pelo momento onde você vai de fato gerar aquela chance clara. E isso é um problema. É um problema porque o Paiva teve esse mesmo problema quando passou pelo Bahia e está acontecendo com o Botafogo. O time do Bahia, do Paiva, era muito inferior tecnicamente. Não é o Bahia de hoje, que ainda assim é abaixo do Botafogo, mas era um Bahia muito inferior ao próprio Bahia de hoje. E o Paiva não conseguiu ser efetivo. Não conseguia converter o controle, transformar o controle e domínio de bola em chances claras de gol e, obviamente, em gols. E pode ser que isso seja uma tônica do Paiva. Não estou cravando que é isso no Botafogo ainda, mas eu sinto muito isso. Eu sinto que hoje o Botafogo é um time que controla muito seus jogos. O Red Bull, verdade, teve uma certa sorte desse gol que eles fizeram, porque foi uma jogada que o escanteio não era para acontecer. O Alex Telles foi proteger a bola, aquela proteção básica, a bola sair, e ele acabou errando um gesto técnico de proteção, que o pé de apoio dele tocou na bola. Isso virou um escanteio. Na cobrança do escanteio, foi uma bola batida meio curta para devolver para o cobrador, que por 1 centímetro, se não fosse as linhas mais grossas, provavelmente teria dado impedimento. Se fosse as mesmas linhas do ano passado, provavelmente teria sido impedimento. Porém, ainda assim, foi um lance muito, muito atípico. E aí o Bragantino achou o gol no começo do jogo, que condicionou o Bragantino a poder jogar um pouco mais para trás. Isso é verdade. Porém, ainda assim, não justifica o Botafogo em 90 minutos não criar nenhuma chance clara de gol. Na minha visão, o time taticamente está bem armado, está bem estruturado, sabe o que quer fazer. Mas precisa melhorar nesse quesito. Patrick de Paula, sendo titular num jogo onde o Botafogo está com a bola, não faz sentido. Eu consigo ver o Patrick de Paula num jogo onde o Botafogo vai ser pressionado. Como se imaginou que seria o jogo do Palmeiras na primeira rodada? Eu consigo entender. Fortalecer o meio de campo, aumentar a força física, a intensidade. Agora, num jogo onde o Botafogo tem a bola e vai ter a bola, e para mim isso era muito, muito notório que já aconteceria, porque o Bragantino não vem bem, é um time extremamente desestruturado, é um time que os dois centroavantes, tanto o Sacha quanto o Borbas, tinham 0 gols antes desse jogo. O Sacha fez o primeiro hoje, mas estavam zerados de gols atacantes. Era um time que produzia muito pouco ofensivamente. E não faz sentido o Botafogo entrar com o Patrick de Paula no meio de campo fortalecido, onde o Botafogo teria a bola o tempo todo circulando. Ele ficava numa faixa morta do campo a maior parte do tempo. Todo mundo vendo o jogo sentia que o Patrick de Paula estava meio que inútil no jogo. Não inútil pela capacidade dele, mas inútil pela situação que o jogo estava disposto em campo. Mas o Paiva insistiu com o Patrick por muito tempo. E aí entra para mim numa visão que eu tenho que o Paiva já está talvez equivocado nessas trocas. Não foi a primeira vez que ele manteve o Patrick por muito tempo em campo. E quando trocou o Patrick, ele dá pouco tempo para o time ter, vamos dizer assim, 3 meias circulando. Seja o Santi, o Savarino e o Arthur. Hoje isso nem aconteceu, porque ele colocou o Matheus Martins primeiro. Então o time já ficou com um ponta mais agressivo, o Savarino centralizado e o Arthur pela direita. E quando ele coloca Cuiabano e Matheus Martins, é para você ter profundidade. Porque o Cuiabano vai passar, o Matheus Martins ou vai levar para o fundo ou vai trazer para dentro para o Cuiabano poder ultrapassar. Só que joga muito pouco tempo com essas peças, com o Savarino inteiro e com o Arthur inteiro. E aí acaba produzindo muito pouco. Os 10, 15 minutos que jogou Matheus Martins, Savarino e Arthur, o Botafogo produziu muito, mas muito mesmo.
Porém, o Samuel estava cansado, o Arthur cansado. Então, a gente perdeu meio que um tempo e mais um pouquinho de jogo sem ter as melhores opções ofensivas, eu diria, para esse jogo. Porque para esse jogo, o Patrick de Paula não tinha utilidade, ou pelo menos as suas maiores virtudes não iriam ser utilizadas nesse jogo. O Botafogo não estava circulando tanto a bola no meio de campo passando por ele, porque não é a característica dele. Ele é um cara de chegada, chega chutando, do time tá sendo pressionado, e aí numa saída de contra-ataque ele aparece com um elemento surpresa. No jogo onde o Botafogo controla o jogo e controla a bola o tempo todo, não faz sentido o Patrick de Paula fazer parte. Porque ele não é aquele pifador, ele não é aquele cara que vai achar uma enfiada de bola, um passe rasgando a defesa. Ele não é um cara que vai jogar de costas com facilidade, não vai girar rápido. Então, nada contra o Patrick. Só que ele é uma peça que já mostrou que pode ser útil, mas não nesse papel. Não no papel de meia centralizado num jogo onde o Botafogo vai ter 63% da posse de bola. Nesse jogo, o Patrick de Paula não consegue ser útil. Cara, Santi Rodrigues. Cara, Santi Rodrigues é muito bom de bola. É muito bom de bola. Mas de todos os jogadores do Botafogo, que tá mais sem ritmo. Lembrando que o último jogo dele foi em novembro do ano passado, pela MLS. Então, assim, ele tá não só em pré-temporada, ele tá em pré-temporada voltando de um longo período parado. O que deixa bem claro que ele é o jogador que mais erra esses gestos técnicos. Ele erra drible, ele tá errando o time de dar um tapa na frente, ele tá errando o time de fazer um passe, de fazer uma virada de bola. Então, assim, tecnicamente ele é muito bom, mas a execução técnica dele nesse momento, ritmo de pré-temporada, não vai estar à altura do Botafogo, o que é bastante complicado, porque, em teoria, ele é o nosso meia mais qualificado tecnicamente. É o cara mais capaz ali dos 4 homens de frente ideais de quebrar uma defesa, de encontrar soluções, seja driblando ou com passe ou finalizando. Então, o Botafogo ainda está em pré-temporada. É bem provável que o Botafogo só vai estar em ritmo de fato competitivo bem próximo do Mundial. Isso é o mais provável que aconteça. O problema é que a gente pode deixar pontos pelo caminho que vão fazer falta. Não é fim do mundo, não é terra arrasada. A gente viu o Flamengo perdendo em casa para um time, né? O time União Córdoba, que é muito inferior. Perder para o Bragantino em Bragança não é um absurdo, só que são pontos que o Botafogo, pelo atual estado do Bragantino, o Botafogo deveria ganhar, voltar de lá com 3 pontos, ganhando o jogo. Isso pensando em campeonato. Porém, o Botafogo vai perder pontos, eventualmente, em jogos que talvez não se imagine, vai ganhar em jogos que talvez não se imaginassem que ele ganharia. Os outros clubes também vão perder pontos onde não se imagine e vice-versa. Só que até o Mundial, que é quando eu acho que o Botafogo vai estar em nível competitivo, né, entrando naquela curva de alta, a gente vai perder alguns pontos. E aí, primeira fase da Libertadores, fase de grupos, pode não ser tão fácil como poderia ser caso a gente estivesse no nível competitivo mais ideal, mais próximo do ideal. E no brasileiro vamos perder pontos aí que não precisaríamos perder. Mas faz parte do planejamento. É assim que o John Textor vê a temporada do Botafogo. Ele já falou que não vai jogar uma temporada de 11 meses, como se joga no Brasil, que realmente é desumano. Lá na Europa se joga muito menos, os jogadores já estão fazendo pressão para diminuir. Nossa escolha foi começar a pré-temporada em março. Então nós estamos em abril e ainda estamos em ritmo de pré-temporada, querendo ou não, é o que está acontecendo. E o quanto antes o Botafogo entre esse ritmo competitivo, né, torcer para que isso não se demore muito, para a gente começar a jogar de fato no nível que nós somos capazes de jogar. Eu, como torcedor do Botafogo, quero ganhar os jogos. Aí, aquela história, né? Jogar bem e perder ou jogar mal e ganhar? O ideal é jogar bem e ganhar. Mas um jogo como hoje, por exemplo, que a gente dominou o jogo e não foi capaz de ganhar, ele incomoda. Incomoda. Não incomoda tanto como se tivesse jogado mal. Como se tivéssemos jogado mal. Mas perder é sempre ruim, sempre incomoda. Mas como eu falei, é entender que nesse momento o time está em preparação, está em evolução. O Paiva acabou de chegar, os jogadores não estão, como eu disse, em nível competitivo.
nesse momento, é ver a evolução, é ver que o time de fato está crescendo, é ver que o time de fato está bem disposto em campo, está bem estruturado. E eu entendo que dessa forma, com um time bem treinado, bem organizado, é questão de tempo até os jogadores entrarem em ritmo e a gente começar a ganhar os jogos, se não com mais facilidade, mas ser mais efetivo e de fato começar a ganhar os jogos. Lembrando, nessa época do ano passado com o Arthur Jorge, o time não estava voando ainda não. Né? Não vamos esquecer disso. Ano passado, essa época do ano, o Botafogo ainda não tinha Almada, Luiz Henrique não estava destruindo, a gente ainda não tinha Igor Jesus, a gente não tinha Alex Telles. Se você olhar os jogadores que jogaram a final da Libertadores, cara, boa parte do time e as principais peças do time não estavam aqui ainda. E as que estavam, muitas nem estavam ainda nesse ritmo competitivo. E esse é o planejamento do Botafogo. A gente vai ter que se acostumar que o Botafogo só vai entrar em ritmo competitivo em junho. É que esse ano em junho tem o Mundial, né? Mas o Botafogo, ele terminou a fase de grupo da Libertadores do ano passado sem estar voando. Se você lembrar, a gente ganhou o Universitário com gol do Jefinho na Bacia das Almas, praticamente. Então, esse ano, o Botafogo, nessa época do ano, né, nós estamos em abril, ele está melhor do que estava no ano passado. Isso é um fato. Então, isso me deixa animado para esperar que no final do ano a gente vai comemorar talvez mais, eu espero, do que do ano passado. E em breve tem mais conteúdo falando do nosso Botafogo, falando do futebol brasileiro como um todo. A galera aqui do Bloco Baixo, tem eu, tem o Marlon, tem o Renan, tem o pessoal aí legal que vocês vão ir conhecendo aos poucos. E espero que vocês curtam a nossa maneira de falar de futebol aqui no Bloco Baixo Futebol Clube. Lembrando que o Bloco Baixo Futebol Clube é para todo mundo que gosta de futebol de resenha, de falar na calçada, de falar zoando e faz parte do futebol. Essas coisas têm se perdido bastante aí, infelizmente, nas nossas conversas esportivas. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Valeu.